Fala pessoal, dessa vez a gente não tá ao vivo, porque eu tô aqui em Foz do Iguaçu, não tô no ambiente habitual, então eu tô com dificuldade de ter internet de qualidade aqui para conseguir mandar a aula ao vivo para vocês. Mas para a gente não ficar na falha, para a gente manter a nossa rotina de lives semanais, a gente vai discutir hoje um dos temas que é mais pedido aqui pela galera. Como que eu faço um amputado andar? Como que a gente faz esse milagre de fazer o cara sair da cama, da cadeira de rodas e fazer o cara pisar de novo, tá? Então já chega, já curte esse canal, já aperta no sininho, já faz tudo o que você precisa fazer para fazer esse canal girar. Manda isso daqui para aquele teu amigo que atende paciente diabético relativamente grave, que tem medo de amputação e não sabe o que fazer. Se você souber explicar para o teu paciente como que é o caminho das pedras para fazer ele sair de uma cadeira de rodas e andar, você dá esperança para ele. Você dá uma chance de vida, uma razão para ele viver. Olha que legal. Essa é a nossa função como médico. Dar esperança para a pessoa e dar uma chance de saber o caminho das pedras. É por isso que é tão importante isso. Então, galera, vamos partir já para o conteúdo para a gente não enrolar. Seguinte, galera, como que uma pessoa anda? Vamos pegar primeiro como uma pessoa normalmente anda e a partir disso a gente vai indo para os outros detalhes mais complexos, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte: o nosso pé, ele é da seguinte forma. Ele tem alguns ossos, tá? Vamos partir do princípio para a gente indo de uma coisa simples, a gente vai complicando, tá bom? Aqui na imagenzinha aqui do lado, você vai ver que tem os nossos ossos. Você tem o seguinte, você tem a tíbia fíbula, em cima dela cai uma estrutura que é o talos. O talos é um osso que está na parte de trás, lá no retropé, e ele apoia todo o peso, tá? Debaixo dele, um pouquinho mais para trás, tem um osso que chama calcâneo. Daí no meio tem alguns ossos no médio pé, que é o navicular, os cuneiformes e o cuboide, né? E daí ele vai prolongando para os metatarsos e as falanges, tá? Até aí não importa direitinho qual que é a posição desses ossos. Isso daí interessa mais para o vascular, para o ortopedista, para quem for efetivamente mexer com isso. Para quem está lá na UBS, o importante é saber que eles existem, tá? E o que que é o fato? Fato é, eles vão formar como se fosse um arco, tá? E esse arco ele tem uma estrutura embaixo que é a face plantar. Quando você força isso daqui, esse arco ele vai esticar e ele é feito para sustentar o peso do corpo. E é isso que é importante da gente levar em consideração, tá? E daí o que acontece, galera? Quando você está nessa situação, você vai ter o quê? O pé ele vai pegar, ele é feito para aguentar essa estrutura, tá? E daí como que uma pessoa anda, pessoal? Vamos lá, vamos partir de uma parte de uma forma bem simplista. Tem o que a gente chama de ciclo da marcha, tá? Então, o que que acontece? Quando vamos pegar uma pessoa andando para a gente poder ter uma linha de raciocínio mais fácil, tá? Então, vamos pegar aqui uma imagenzinha de alguém andando para você entender a lógica da coisa. A gente tem várias fases da marcha, tá bom? Então, o que acontece? Você tem o que a gente chama de fase de apoio e fase de balanço, tá? Então, o que acontece, galera? Como que é isso, tá? Você vai ter o seguinte, galera. Cadê? Só tô montando aqui as estruturas que eu tô fora do meu ambiente usual, tá? Então normalmente eu uso duas câmeras, duas telas fica mais fácil. Então vamos lá, galera. O que que você tem aqui, ó? Quando a gente vai fazer a pessoa andar, o que que acontece? Cadê tela com câmera? Tá aqui. Quando eu faço uma pessoa andar, eu tenho uma fase de, olha, uma das pernas em específico. Eu tenho uma fase de balanço, em que o pé tá indo para frente, e o outro em que é a fase de apoio, tá? Na realidade, isso é subdividido em umas 6 fases, tá? Mas independente, o que acontece? O pé, inicialmente, ele toca no calcâneo no chão, vai indo para trás, você vai esticando o gastrocnêmio e o sólio, e daí o que acontece? Você vai ter um esforço conjunto da contração do gastrocnêmio e a contração dos flexores longos do hálux e dos dedos. Isso daí empurra o pé para frente. Então a pessoa dá o passo da seguinte forma: ela estica, passa, pisa, vai ter todo um apoio, vai estendendo, vai contraindo os extensores, que é o que joga o pé para cima, e daí chega uma hora que estica e o flexor longo do hálux e o tendão do aquileu, que é o da panturrilha, vão empurrar o pé para frente, certo? E daí, o que mais que a gente tem de importante? Quando a pessoa for mexer a perna, não o pé é mexido pelo gastrocnêmio e o extensor longo do hálux dos dedos. Agora, a perna, quem que levanta a perna? Quem estende a perna
é o quadríceps femoral. Quem puxa a perna para trás, quem que é? É o bíceps femoral e também um menor grau, o semitendíneo semimembranoso, tá? E quem que levanta a coxa? Quem levanta a coxa para frente, quem faz a flexão da coxa, joga a coxa para frente, é o iliopsoas, que é aquele músculo que está lá na barriga, lá atrás na barriga. E quem joga a coxa para trás é o glúteo, tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Quanto mais alto o nível de amputação, maior o peso tem que a estrutura carregar e maior a força a pessoa tem que fazer para poder mexer essa estrutura, certo? Tá fazendo sentido, galera? Vamos tentar cortar todas as coisas complexas para ficar uma coisa simples para a gente poder levar em consideração. A gente vai afundando a partir daqui, tá bom? Então, ó, o que acontece? O pé, ele pisa da seguinte forma. Se vocês forem olhar, quando você for pisar no pé, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Vocês vão ver o seguinte, presta atenção no modo como você pisa. Você encosta primeiro o calcanhar, daí essa pisada é transferida esse peso é transferido do calcâneo para todo o trajeto do quinto metatarso, até chegar na cabeça do quinto metatarso, e depois ela vai transferindo da cabeça do quinto para a cabeça dos outros metatarsos até chegar na cabeça do primeiro metatarso, que é do osso do hálux. E depois ele vai pisar na ponta do hálux e pisa lá para frente, tá? Então, dá uma olhadinha nessa imagem. Por isso que tem aquela imagem de quando o cara pisa e você vê a pegada. Como é que é uma pegada? Ela tem um arco. E esse arco é importante de levar em consideração para tentar preservar isso na hora de fazer as amputações de perna, de parciais de pé, tá? Então, para ficar mais fácil ainda de vocês verem, olha que interessante que é quando a gente vê um cara pisando. Olha que legal, tá? Isso aqui é uma imagem que mostra pra gente como que é a, a curva de pressão enquanto uma pessoa está andando. Olha que interessante nas duas pernas. Pisa primeiro no hálux, depois transfere esse peso pelo quinto metatarso, pelos metatarsos e depois, em maior grau, no segundo primeiro metatarso, no segundo primeiro pododáctilos, tá? Então o que acontece? Você tem essa pisada, faz essa cadência. Então assim, quinto metatarso super importante, a ponta dos metatarsos é importante. E você tem importância também desse movimento do pé. Então, levando em consideração isso, a gente consegue pensar como que uma pessoa anda e como que a gente pode adaptar isso para fazer um cara andar, tá? Quando a pessoa não tem partes do pé, a gente acaba sendo forçado a mimetizar isso com algumas coisas. Tá fazendo sentido, galera? Tá? Então, a partir daí que a gente leva em consideração como que a gente vai fazer o cara andar. Beleza? Então, tendo isso em mente, a gente precisa ter uma noção de como que a gente faz a pessoa andar, tá bom? Então, quais são os níveis de amputação que existem, galera? Então, primeira coisa que pode acontecer, a gente pode pegar e pode tirar, por exemplo, eu vou evitar colocar imagens aqui de amputação para não ser chutado do YouTube, tá, galera? Então, não estranha não, tá? Eu vou evitar colocar coisas mais elaboradas exatamente para evitar coisas muito maiores, tá bom? Para não ser chutado do YouTube por besteira, tá bom? Porque já me aconteceu isso na primeira vez que eu fiz aulas de amputação. Tá? Eu coloquei muita coisa nojenta, o pessoal pirou, mas aí é sacanagem também, né? Então o que acontece, ó? Aqui do lado tem um pé na face lateral. Então o que acontece? Pode ser que saia ou a gente tira falanges ou tira dedo, né? Desarticula o dedo. Hoje pode fazer, quando a gente é obrigado a tirar mais do que dois dedos, incluindo o quinto metatarso ou o primeiro metatarso, a gente já não tem apoio. Lembra, galera? Três pontos formam um plano. Você pisa com o calcâneo, você pisa com a cabeça do primeiro metatarso, que é a base do dedão, e você pisa com a cabeça do quinto metatarso, que é a base do mindinho. Então, se você não tem esses três, você não vai ter um apoio legal. Então, o cara não consegue pisar. Então, o que acontece? Se tiver que sair três dedos, incluindo o dedão ou o mindinho, acaba sendo mais fácil para a pessoa andar com o que a gente chama de amputação transmetatarsica, que é essa imagenzinha que você está vendo aí do lado, tá? Se a gente não conseguir preservar nessa altura, a gente é obrigado a fazer umas coisas mais proximais. Então pode ser que a gente tenha que fazer o que a gente chama de desarticulação tarso-metatársica, que é o que a gente chama de amputação de Lisfranc. Por que chama Lisfranc? Olha o nome dessa linha, a linha que separa o tarso-metatarso, chama linha de Lisfranc. Se tiver que sair todo o médio tarso, todo o médio pé, teria que sair deixando só o talos e o calcâneo atrás, a outra linha chama linha de Chopard, tá? Daí começa a ter que sair muita coisa, daí o cara não consegue pisar
sem ter alguma coisa que fixa na perna, além só do pé. Então, a partir da linha de Chopard é o que a gente chama de amputação maior, porque aí a gente começa a precisar de prótese, não só de adaptação de calçado, tá? E existe uma linha intermediária, quando a gente deixa, por exemplo, deixa o navicular, tira só o cuboide, faz uns parciais. Essas amputações parciais entre a desarticulação tarso-metatarsica e a médio-társica, que é o Chopard, é o que a gente chama de amputação de Bona-Jäger, tá? Que mais? É possível também fazer amputação tirando parcialmente o talo ou o calcâneo, só que a gente usa bem menos, que é a amputação de Pirogoff e de Boyd, tá? E é possível também fazer o que a gente chama de desarticulação do tornozelo. Isso a gente faz bem menos hoje em dia, porque o acesso à prótese é mais fácil, que é o que a gente chama de amputação de Saine, tá? Se precisar tirar mais, é possível fazer uma amputação abaixo do joelho, a transtibial. É possível fazer a desarticulação do joelho, tá? Hoje em dia é um pouco menos realizado, porque são poucos os lugares que fazem legal prótese de desarticulado de joelho. Que mais? É possível você fazer acima do joelho, tá? Que é a transfemoral. E se o cara, por um acaso, tiver uma dificuldade muito maior para conseguir preservar, tá muito isquêmico, ou deu uma infecção muito grande, é possível você tirar todo o fêmur e fechar com o retalho do glúteo, tá? Que é o que a gente chama de desarticulação de quadril. Sendo que esse retalho de glúteo a gente pode fazer tirando só o fêmur, ou às vezes até tirando a metade da pelve, que a gente chama de hemipelvectomia, tá? Geralmente as articulações de quadril e hemipelvectomia, quem faz mais é o grupo da ortopedia, quando vai lidar com tumor, é menos comum em pé diabético ou em isquemia. Eu, pessoalmente, nunca fiz hemipelvectomia. O que eu já fiz foi desarticulação de quadril, tá? Mas assim, o que acontece, galera? Na prática, vamos partir para a prática prática. Como é que o cara anda, tá? O que acontece? Quanto mais alto o nível de amputação, mais força o cara vai ter que usar para poder andar, porque ele vai ter menos massa muscular e ele vai ter que mover uma prótese cada vez mais pesada, tá? Então, imagine o seguinte, para vocês terem uma ideia. Quando é parcial de pé, você vai ter toda a musculatura da perna e da coxa para ajudar a andar. Então a mudança de força para um cara que é amputado parcial de pé para andar não é tão diferente em relação ao cara que tem o pé inteiro. Agora o cara que não tem o pé inteiro ou tem um Chopard, por exemplo, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ter mais força para andar, porque ele vai ter que chutar a prótese. Imagina você dar um chute numa bola usando só a sua musculatura da coxa, deixando o seu pé duro. Você vai perceber que você vai fazer muito mais força para andar. E esse aqui é o padrão de força que um amputado abaixo do joelho teria que fazer para poder andar, tá? Agora imagina um desarticulado de joelho ou um amputado acima do joelho. O cara vai ter que chutar a mesma bola deixando o joelho duro e o pé duro. Então esse cara vai fazer muito mais força. O que a gente tem de estudo fala que um amputado abaixo do joelho usa em média 40% mais força para andar do que quem tem um pé inteiro. E um amputado acima do joelho transfemoral usa em média 70% mais força para andar do que quem tem uma perna inteira, tá? Então, dependendo do grau de esforço que esse cara tem, dependendo das doenças que esse cara tem de base, lembra que esse cara não tirou a perna à toa, tá? Nem todo paciente é totalmente jovem, que aconteceu alguma coisa por trauma. É muito comum a gente fazer esse tipo de coisa em diabético, em isquêmico grave, que muitas vezes tem doença do coração também, tá? Então, a gente precisa fazer, às vezes, uma avaliação cardiológica para ver se o nosso paciente consegue tolerar o esforço para poder andar, tá? Para vocês terem uma ideia, em média, um paciente para reabilitar, ele precisa conseguir fazer uma atividade física de em torno de 15 metros. 15 metros não é tão pouca coisa assim, galera, tá? Tem uma coisa para a gente levar em consideração. Agora, vamos supor que o nosso paciente está bonitinho, ele consegue fazer esse tipo de esforço. Como que esse cara anda? Vamos partir para a parte prática. Primeira coisa, você tem que manter essa perna forte, tá? Para o cara conseguir, se o cara não tem uma perna, ele precisa conseguir ficar de pé numa perna só, tá? Segunda coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa fortalecer os músculos remanescentes para manter o movimento o máximo possível. Quanto mais mobilidade esse cara tiver, mais fácil vai ser para ele andar, tá? E daí o que mais? A gente precisa tirar o inchaço dessa perna. Isso é outra coisa que é muito importante, em especial para os amputados mais altos, tá? Então o que acontece, galera? Você faz o que a gente chama de enfaixamento elástico, tá?
Normalmente a gente faz isso com o enfaixamento em 8. Cadê? Deixa eu pegar aqui a imagenzinha do enfaixamento em 8 para vocês. Então, o que acontece, galera? O enfaixamento em 8, o que a gente faz? Você vai fazer o enfaixamento da seguinte forma, galera. Cadê? Aqui, ó. Pans, com a magia do planetário. Aparece a imagem aqui, ó. Pans. Aqui, ó. Tela com câmera. Tá aqui, ó. Se vocês forem olhar, vocês vão notar o seguinte. Olha que interessante tá essa imagem. Vocês vão perceber que você começa enfaixando em cima e você vai fazer um 8 para empurrar de baixo para cima. E isso faz com que a pessoa tenha uma diminuição muito, muito importante do inchaço no coto. Fazendo isso, você consegue deixar um coto de uma forma mais moldada e deixar a pele do coto mais perto da pele de uma planta do pé, para poder fazer com que ele consiga pisar, tá? Aqui, ó, galera, essa imagem aqui, ó, é uma imagem print de tela, galera, para você poder saber ensinar o teu paciente a colocar, a fazer um enfaixamento em casa, para não ser só junto com o fisioterapeuta. Isso aqui é uma coisa que o físio explica direitinho, tá? Então, saiba explicar isso para o seu paciente que faz a diferença, tá bom? Você dá uma volta por cima e depois você vai indo para baixo, volta por cima e depois vai intercalando e vai subindo lentamente. Você empurrar de baixo para cima e tirar todo o inchaço, tá bom? E daí o que acontece, galera? Fazendo isso, você consegue moldar a prótese. E daí depois que eles fazem o copinho da prótese e daí depois o copinho da prótese começa a treinar a caminhada, tá? Mas vamos partir para o mais inicial, que é o mais comum da gente pegar. O cara tirou um dedo, o cara tirou um ou dois dedos, tirou uma parte só do pé. Como que a gente faz essa adaptação? A gente faz o seguinte, galera. Primeira coisa que a gente faz, no centro de reabilitação, tá? Eles vão fazer o seguinte, com a ferida cicatrizada, eles vão fazer um molde do pé, tá? Então o que acontece? Fazendo um molde do pé, eles vão fazer aqui, ó. Eles vão fazer essa adaptaçãozinha aqui, ó. Eles vão ter um molde do pé. Daí eles conseguem fazer um pé de gesso. Fazendo um pé de gesso, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir fazer o seguinte: eles vão conseguir fazer uma palmilha, que a gente chama de palmilha de contato total. Daí, essa palmilha de contato total, o que ela vai fazer? Ela vai adaptar o pé de uma forma que tira a força dos apoios, porque o cara perde ele perde o controle da pressão do pé. Então, o que acontece? Ele começa a pisar com muita força em alguns pontos e pode fazer como se fosse uma úlcera de pressão. Aquelas escaras sacrais, o cara começa a fazer na planta do pé. Então, se você consegue fazer isso, com um molde sob medida do pé do cara, você consegue adaptar isso. E mais do que isso, você consegue colocar preenchimentos, que nem nesse caso que a gente está vendo aqui, para evitar que o dedo rode para lateral, rode para medial, que daí ele mude a posição e perca a conformação do pé. Desse jeito você vai permitir que ele tenha uma marcha mais adequada, tá? Olha como fica, por exemplo, esse pezinho adaptado. Olha que legal como é que era o pé desse cara. Cadê? Olha aqui como é que é o pé desse cara, ó. Olha que interessante. Eu estou evitando colocar por muito tempo essas imagens para você ver como fica. Se você não tiver, por exemplo, esse preenchimento nesse espaço, esse hálux, esse dedão, ele vai acabar rodando para a lateral, tá? E daí chega uma hora que esse cara não consegue usar esse dedo para poder fazer a caminhada. Olha que interessante, tá? Vou tirar essa imagem daqui para não ser chutado, tá? Então, isso aqui como é que você faz? Você pega o teu paciente, se você estiver lá no SUS, você vai colocar assim, pega um receituário, há um serviço de reabilitação, encaminhe o paciente, sei lá, Dino da Silva Sauro, amputado parcial de pé para confecção de palmilha de contato total com preenchimento de espaço de tais podos ou com diminuição de apoio na região de cabeça de primeiro metatarso ou de segundo metatarso. Você vai sentir onde está mais durinho, tá? Ou onde tem uma área de hiperqueratose, onde tá com o cara que vai fazer o mal perfurante, tá? Com palmilha, com calçado hiperprofundo. O que é o calçado hiperprofundo? É um sapato que cabe uma palmilha mais grossa, tá? Às vezes precisa, às vezes não, depende da conformação do pé, tá? E o paciente que é amputado abaixo do joelho, como é que ele vai fazer para andar? O paciente que é amputado abaixo do joelho, ele vai andar da seguinte forma: ele vai pegar o apoio é na ponta do coto, certo? Se o apoio é na ponta do coto, ele vai chutar a prótese para frente com o pé e dar um passo com a perna boa, certo? Então, olha que interessante isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha de um cara andando abaixo do joelho, tá? Aqui, ó. Cadê?
Olha isso daqui, galera. Olha que legal esse negócio. Só preparar aqui a imagem para poder. Cadê? Ficar desse jeito é complicado sem. Aqui, ó, pessoal. Ah, câmera com tela. Aqui, pronto. Aqui, galera. Olha que interessante isso daqui. Como que o cara anda? Olha só. Isso aqui é um paciente amputado abaixo do joelho. Nota que ele chuta a prótese para frente usando a coxa, tá? E o amputado abaixo do joelho é o que melhor consegue adaptar dos amputados maiores, tá? Por quê? Porque ele consegue pegar um pé de alta performance, consegue ter uma pulsão boa do antepé, tá? Então, olha que interessante. Nota que a marcha dele é bem próxima da marcha normal, mas ele chuta a prótese para frente usando só o quadríceps da coxa e ele puxa usando o bíceps femoral, tá? Então, desse jeito, a gente tem umas alterações na marcha quando a gente compara com a marcha convencional, tá? Olha que interessante isso. Nota que é diferente de uma marcha normal, mas a pessoa consegue se adaptar relativamente bem. Leve em consideração que esse cara está usando mais força para andar do que alguém que tem um pé inteiro, tá? Então, desse jeito o cara consegue andar de uma forma até que boa, tá? Olha de frente como é que fica, tá? Nota a diferença. O cara chuta a prótese para frente, tá? Esse vídeo não é meu, esse vídeo é da internet, é de um site chamado Mission Gate, tá? Então, ó, pessoal, o que você nota? A marcha do cara é diferente de uma marcha normal, tá? Então, o que acontece? A prótese do cara que é abaixo do joelho, o apoio fica onde, galera? O apoio fica no coto, tá? Então, o que acontece? Olha que legal. Você vai notar que o cara apoia o coto e daí ele chuta a prótese para frente. E tem um sistema que empurra a ponta do pé, que mimetiza o calcanhar, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Desse jeito você consegue fazer o cara andar. Esse é o tipo de amputação que é mais fácil da gente reabilitar, tá? Das acima daquelas que não tem o pé, tá bom? E como que um amputado acima do joelho anda, galera? O cara que é amputado acima do joelho, ele anda de uma forma diferente. Ele anda da seguinte forma: o apoio, ele tá onde? O apoio tá na virilha. O cara apoia no isquio e apoia na pube, tá? É como se ele estivesse sentado num banquinho alto, tá? Olha como que é uma prótese acima do joelho, galera, pra vocês entenderem a situação. É um pouquinho diferente. Vocês vão notar que assim, diferente do apoio do paciente que é amputado infra, o amputado supra, o que ele tem? O apoio está lá em cima na virilha, ele fica como se estivesse sentado num banquinho alto. Algumas dessas próteses têm como se fosse um joelho, que ele chuta a prótese e vai ter uma articulação. E nesse caso aqui é uma prótese de corrida. Então o que acontece? Ele tem todo um sistema para ter uma pulsão um pouco maior, tá? Mas existem sistemas que são mais parecidos com o pé, tá bom? Isso aqui é só uma prótese voltada para corrida que o cara não vai usar o tempo todo, tá? E como que esse cara anda, tá? Olha que interessante. O cara, imagina você fazendo esse exercício, tá bom? O cara vai pegar e vai chutar a prótese como? Ele vai chutar a prótese para frente usando como se estivesse fazendo uma abdominal, tá? Então, olha o esforço que o cara usa para andar, galera. Olha a diferença, tá? A pessoa anda chutando a prótese para frente, ela faz como se fosse uma abdominal. Nota que o esforço é muito maior para andar do que se a pessoa tivesse o pé inteiro, tá? Por isso que é tão importante a gente preservar o máximo que a gente pode, tá? Mas é possível, é possível. Nota que essa pessoa ela faz como se fosse uma abdominal, empurrando, chutando a prótese para frente, usando a perna, nesse caso aqui a perna esquerda, tá? Olha que interessante isso. E daí você tem uma articulaçãozinha que seria o joelho e uma outra articulaçãozinha onde seria o tornozelo, tá? A pessoa consegue andar, consegue ter uma vida normal. Se você ensinar a pessoa e falar, olha, você consegue fazer isso, você consegue. Você consegue estimular. Essa pessoa precisa ser orientada de que é possível e encaminhada para o lugar certo. Lembra, galera, o SUS, ele dá a prótese, tá? Então você consegue fazer com que a pessoa use uma prótese, consegue fazer uma pessoa reabilitar. Desde que você tenha o pensamento abstrato de que essa pessoa precisa ter acesso. Ela precisa ser encaminhada para o lugar para saber que é possível, tá bom? Galera,
Hoje a gente pegou um pouquinho geral de como que a pessoa anda, desde o amputado parcial do pé, o amputado infrapatelar, suprapatelar e o resto. O desarticulado de quadril, como é que ele anda? Eu não tenho a imagem do cara andando aqui, mas ele faz o seguinte, ele faz um jogo de quadril, ele joga o pé para frente e faz um balanço, mais ou menos como seria o paciente que tem um AVC, que tem aquela atitude de Verne, que faz aquela caminhada em foice, tá? Daí tem uma articulação lá em cima na virilha, na prótese, uma articulação no joelho e uma articulação lá embaixo no pé. Galera, dúvidas, choros, lamentações, qualquer dúvida, joga aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar o canal, se inscrever, apertar no sininho, aquelas coisas todas, tá? E lembra que essa live ela fica no ar, esse vídeo fica no ar por uma semana e toda semana a gente tem uma discussão nova de vascular voltada para o médico não especialista. De tempos em tempos a gente abre o nosso curso 10 em 12, 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Lembra que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E se você quiser discutir alguma coisa mais no detalhe, alguma coisa assim, entre em contato comigo pelo Instagram, Dr. Polimante. Beleza? Valeu, galera. Até mais.